Estamos de volta com Tudo de Bom e olha só, se você quiser, você pode acompanhar os bastidores nas nossas redes sociais. Lá a gente tem conteúdo exclusivo, curiosidades e muito mais. Tudo que a gente apronta antes de chegar aqui na TV, você vê lá nas redes sociais. Então acesse nosso Instagram, que é o @tudodebom_AL. Deixa lá sua sugestão de assunto também, certo? Quem sabe você não aparece por aqui, senta no nosso sofá, vem experimentar a comidinha do dia. Bom, né? Demais. E também siga o Instagram da TV Ponta Verde, que é o @TV Ponta Verde Oficial. Beleza? Lembrando que estamos também ao vivo aqui na live pelo Facebook da TV Ponta Verde. Gente, olha só, toda a atenção agora dos pais, né? Pois eles que vão identificar isso. Vamos falar sobre a dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade da leitura, né? De aprender. É algo comum, atinge cerca de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. E quem vai tratar desse tema, desse assunto com a gente, é Liécio Pinheiro, que é psicólogo, vai nos esclarecer aí algumas questões sobre esse tema. Liécio, vamos nos aprofundar mais, né? Para quem está em casa, nunca ouviu falar nessa palavra dislexia, né? Existe apenas um tipo que realmente caracteriza a dislexia? Olha só, Monique, dislexia é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Crianças que têm dificuldade na leitura e na escrita. Então, o que você tem aí? Você tem uma criança que na idade pré-escolar, quando está chegando aos 5 anos, quando ela começa o processo de alfabetização, ela não consegue aprender a ler, ela não consegue somar as sílabas, ela não consegue decodificar as palavras. Consequentemente, ela vai ter problemas no decorrer. E é um transtorno, posso dizer que ele é crônico, ou seja, ele vai para a vida toda, ele não é uma doença, ele é um transtorno, é um distúrbio. Mas a criança pode sim aprender a ler, mas com muita dificuldade, é isso? Muita dificuldade. Então imagine assim, se ela vai ter a palavra TV Pajuçara. TV Ponta Verde, Ponta vamos Verde, botar. né? TV Ponta Verde. O que ela vai ler? Ela vai ler Ponta Verde, uma criança normal. Mas quando você vai com o dislexo, por exemplo, você vai ter ele falando o seguinte: ponte, ele não consegue articular a leitura. Ora, isso não é, na realidade, algo comum para uma criança. O que vai acontecer? Ela consegue, no decorrer da sua evolução, aprender, mas com muita dificuldade. Chegando Imagina, até a fase adulta. Olha que coisa absurda nós enfrentamos. Cerca de 17% da população mundial tem dislexia. A maioria não sabe que tem. Não sabe. Uma criança que ela entra na idade escolar, ela consegue o quê? Ela consegue ler, aprender seus 5, 6 anos. Um dislexo, ele vai ter 10 vezes mais dificuldade para absorver as informações, ler e escrever. Porque com 6 anos a criança já está lendo. Né? A maioria delas, né? Na alfabetização, deveria estar lendo. Deveria estar. E quem tem a dislexia, não. Não. Agora, Monique, é importante o seguinte: separar distúrbio da aprendizagem como dislexia de um problema pedagógico da própria escola. Não é toda criança... Para não confundir. Por isso que eu já te pergunto, como diagnosticar? Tem algum exame ou não? Algum exame que possa fazer algum teste para ver se realmente é dislexia ou é uma falta de atenção? Não é isso? Ok, olha só, Monique. Imagine o seguinte: se eu estou falando que é um problema neurológico, existe uma diferença entre a parte esquerda e direita do cérebro. O que é leitura e escrita? A área da parte esquerda é a responsável. Ou seja, um dislexo, ele deveria, na realidade, ter uma anatomia cerebral muito semelhante, ou seja, o lado esquerdo parecido com o lado esquerdo, o mesmo tamanho, funções equivalentes no sentido de determinadas atividades que ela vai fazer no dia a dia. No entanto, qual é o grande problema? É que, para a leitura escrita na criança dislexa, a parte esquerda, responsável pela leitura, ela não funciona adequadamente. Ou seja, parte dessas funções são tomadas por outras regiões do cérebro. Olha só, inclusive anatomicamente, o dislexo tem a parte esquerda menor. Isso é visto em exames? É visto em exames, mas qual é o problema? Não tem como a gente fazer uma tomografia, ou um escaneamento de 7 bilhões de pessoas, que é a população mundial. Então, o nosso diagnóstico, ele é observacional, ele é
comportamental. É isso que os pais precisam saber. Crianças com 5, 6 anos já devem começar a adquirir o processo de leitura e escrita. O dislexo tem dificuldade. Isso vai ter consequências. Por quê? Porque você vai ter adultos que não sabem que são dislexos. Agora, são pessoas extremamente inteligentes. Só tem esse problema, né, da leitura, né, da associação, da expressão. Então, tratamento, existe o tratamento? Existe um tratamento que é extremamente simples, desde o diagnóstico até a criança brincando em casa, o pai pode perceber, ela não consegue, na realidade, associar as sílabas adequadamente, casa. Então, ela não consegue juntar o K e SA. Então, Sim. Olha só. Então, qual é o tratamento? O tratamento, na verdade, é um método que nós chamamos de método fônico. O que é o método fônico? O método fônico é que ela consegue associar as sílabas ao som. Casa. Então, ela vai o quê? Ela vai ser treinada a partir do método para desenvolver. É superável, não tem cura. Mas é superável. É superável. E como você falou, existem adultos que são extremamente inteligentes, mas não sabem que tem a dislexia, né? Ou seja, gente, isso não tem nada a ver com inteligência, né? As coisas são, né, Liécio? São fatos distintos. Isso, não tem a ver com inteligência. Não há comprometimento, não é uma deficiência. É, na realidade, uma incapacidade apenas para leitura escrita, certo? Joia. E também, do outro lado, você tem a descalculia, que é para problemas matemáticos, operações matemáticas. Essas duas questões. Obrigada pelas informações, viu? Muito esclarecedoras para quem está em casa, principalmente os pais e professores, né? Ficarem atentos. Gente, já falando de saúde, né? Educação, hoje nós vamos conhecer a história de Daphne. Ela sofre de uma epilepsia grave. A família da Daphne está fazendo uma campanha para conseguir uma substância derivada da maconha, que é o canabidiol. Inclusive, né, o canabidiol é um dos assuntos, né, uma das palavras mais procuradas aí na internet, porque é um tratamento que se vê resultado, tem sido estudado. E nós fomos conhecer a história da Daphne. Quem vai contar pra gente é a Alice Renice, vai contar todos os detalhes, ela fica até lá e mostra agora. Roda aí. Daphne tem 8 anos, mas diferente de outras crianças, não vai à escola, não consegue andar e nem falar. A menina tem a síndrome de CDKL5, um problema genético que causa um tipo de epilepsia grave. Conviver com a epilepsia não é nada fácil, mas existe uma alternativa para aqueles que têm os casos mais graves da doença: o canabidiol. O canabidiol é uma substância extraída da planta da maconha e está mudando a vida de quem não responde a tratamentos convencionais. A substância não tem efeitos psicoativos e não causa dependência. Ele é um remédio com eficácia antiepilética conhecida já desde o final do século XIX. Naquela época não se purificava, não se sabia qual era o princípio ativo, mas se extraía um extrato da cannabis para isso. Hoje se sabe que esse princípio é o canabidiol, que é diferente do princípio que dá os efeitos psicoativos, que é o tetraidrocannabinol. E esse componente, ele é minoritário na maconha. Então, para ser eficaz, tem que ser purificado. Por isso que não há uma relação direta do uso do canabidiol com o uso da maconha em si. Em 2016, a prescrição médica e a importação de medicamentos à base de canabidiol foi autorizada. O problema é que o medicamento é extremamente caro e muitas famílias que não têm condições têm que recorrer à justiça. Entramos pela Anvisa, a Anvisa liberou 37 ampolas, só que o Estado não libera essa quantidade, porque é alto custo. Aí eu consegui 9 pela Defensoria, só que a cada 3 meses tem que renovar. Aí a renovação dura entre Defensoria e Secretaria e o pedido do laboratório, o laboratório mandar para minha casa, é 30 a 35 dias, então não dá tempo. Em 2014, a família da menina Anne foi uma das primeiras a conseguir importar o canabidiol legalmente. Ela tem a mesma síndrome de Daphne e sofria com até 80 crises por semana. Agora, elas são raras. Já Daphne chegou a ter 25 convulsões por dia. Algumas duravam até mais de 10 minutos.
Eu sei que a Daphne tem uma síndrome que o canabidiol não cura, mas ele é um medicamento especializado para esse problema. Então é aquela coisa, quando a Daphne estava sem medicamento, todo mundo via aqui que a Daphne tinha muitas convulsões, muitas mesmo. Os resultados de mais de 30 anos de estudos na USP contribuíram para que o canabidiol deixasse de ser proibido no Brasil. Mas alguns especialistas são contra. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas alerta: ainda faltam muitas etapas de pesquisa para comprovar o real efeito da substância a longo prazo. Vamos estudar o assunto. É isso que eu peço. É inegável o ganho que a minha filha, eu estou falando de experiência própria, é inegável o ganho que a minha filha teve. E eu quero dizer assim, que aquela mãe que tiver a sua filhinha, o seu filhinho que é epilético e que acha que já está tudo certo, não está tudo certo não, corra atrás. Porque minha filha mudou muito depois que passou a tomar essa medicação. Olha aí, que matéria bacana. Parabéns, Alice. Muito esclarecedora, viu? E olha só, quem quiser dar uma força à família da Daphne, é só entrar em contato com a mãe dela. É Dona Damiana. O número de Dona Damiana é o 98857-0722. Você vai ter detalhes, tá? Nas nossas redes sociais e também no nosso Instagram. Vai ter o contato da Dona Damiana lá, certinho para você aí de casa que quiser ajudar, você pode, tá joia? E a gente vai para um rápido intervalo, segura aí bem rapidinho que já já estamos de volta. E deixa eu te perguntar uma coisa, você é daquelas pessoas que tomam café, muito café o dia todo? Vamos saber os benefícios e os malefícios que tem essa bebida, uma das mais consumidas do mundo, viu? Daqui a pouco no Tudo de Bom, te espero.